Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa, sou professora de língua portuguesa e hoje vamos estudar um pouquinho lá, segundo ano, né? Então vamos ver qual tema será que nós vamos estudar hoje. Olha, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre leitura de poemas visuais, né? E aqui nós vamos ver o que é poema e o que é poema visual. Então vamos lá. O que é poema e poema visual? Aqui nós vamos ver qual que é a diferença dos dois. Qual é a diferença do poema e qual a diferença do poema visual? Então vamos lá. Poema. Poema é um texto escrito em versos e estrofes que podem ou não conter rimas. Ah, professora, mas o que é verso e o que é estrofe? Vou falar para vocês. Verso é cada linha do poema. Então, cada linha do poema ali que você está lendo é chamado de verso. Estrofe é aquele conjunto dos versos que você está lendo. Então aqui, logo à frente, eu vou explicar direitinho para vocês. Eu trouxe um poema e eu vou explicar mostrando para vocês o que é verso, mostrando para vocês o que é estrofe, certo? E rima são palavras que terminam com sons iguais ou sons parecidos. E o poema visual, qual é a diferença dos dois? É uma expressão poética e informal que valoriza os efeitos visuais. Ou seja, sua estrutura, né? A estrutura desse poema, ela é formada por imagens. Então, quando você vai fazer a leitura de um poema visual, você já consegue entender sobre o que vai ser falado aquele poema, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos e eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o exemplo de um poema e aqui eu tenho o exemplo de um poema visual, tá? Então aqui, pessoas são diferentes. Esse poema foi escrito pela Ruth Rocha. Vou fazer a leitura aqui para vocês, São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Então esse aqui é um verso escrito pela Ruth Rocha. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, Observem neste poema. Esse poema aqui, nós temos versos e nós temos estrofes. O que é versos? Olhem aqui. Versos, lembra lá da explicação que eu falei no slide anterior? Versos é cada linha, Cada linha aqui do nosso poema é um verso. Olha. Então agora vamos contar quantos versos nós temos aqui nesse poema? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 versos. Esse poema ele possui 16 versos. E estrofe, o que é estrofe? Lembra também lá no slide anterior? Estrofe é o conjunto dos versos. Isso mesmo. Vocês conseguem perceber que aqui nos versos eu tenho um conjunto, né? Que nesse poema eu tenho um conjunto e eu tenho um espaço entre eles. Olha aqui o meu espaço, Observem os espaços. Então, o meu conjunto de versos é chamado de estrofes. Esse conjunto aqui,
ele é chamado de estrofe. Quando você percebe um conjunto de versos, um espaço, outro conjunto de versos, um espaço, então aqui, cada frase é um verso, cada conjunto é uma estrofe, certinho? Agora nós vamos observar esse poema aqui. Esse poema, ele é diferente, não é? Então vamos lá perceber qual que é a diferença desse poema. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Esse verso aqui, o título desse poema se chama A Força do Amor. Quem escreveu esse poema se chama Cleberson Hostin e Ronaldo Bastos. Então essas duas pessoas escreveu esse verso. O que eles querem dizer com isso? Qual é o formato? Quando a gente lê esse verso, quando você vai fazer a leitura visual dele, o que você percebe? O que você está percebendo aqui? Ah, isso mesmo, muito bem. Nós percebemos que ao olhar, né? Então aqui ó, o visual, ao olhar para esse poema, nós percebemos que está falando de quê? De amor, né? Olha aqui, o formato de um coração. Ele formou um coração para escrever esse verso. Então aqui nós já percebemos que esse verso aqui, ou ele está falando de amor, ou está falando sobre realmente um coração, sobre sentimento, né? Então aqui a gente já consegue perceber isso. Então a diferença é essa. Esse é um poema e esse é um poema visual. Visual porque quando eu bato meu olho para fazer a leitura naquele poema, eu já imagino sobre o que vai ser falado naquele poema, certo? Aqui, ó, veja o formato desse poema visual. Aqui eu vou fazer a leitura primeiro para vocês. Vamos fazer a pergunta, né? Será que vocês vão perceber sobre o que vai estar sendo falado aqui nesse poema? Vamos lá. Qual é o assunto abordado pelo autor? Observando aqui, será que vocês já sabem qual que é o assunto que vai ser ali abordado por esse autor? Será que vocês conseguem? Claro, nós já conseguimos perceber, olha aqui, é a nossa visão já consegue perceber sobre o que vai ser falado aqui. Nós temos aqui um sorriso, nós temos uma boca, um sorriso bem grande, né? Então aqui eu tenho certeza que nós já conseguimos entender sobre que assunto esse autor vai falar. O que o faz dizer isso? Agora nós vamos fazer a leitura. Sorria! Cada dia sem riso, um dia sem sentido. Se não há um largo sorriso envolvido, então não há o que é preciso. Olha que lindo! Então aqui o autor Fábio Bahia, ele já consegue mostrar, né, o assunto que está sendo abordado por ele. Então o poema visual, ele serve para isso. Você bateu o olho ali, você já faz a sua leitura visual do poema. Veja o formato desse poema. Olha aqui. Ah, eu já tenho certeza que esse poema aqui vai ser falado sobre um gatinho. Vocês não acham? Eu acho, eu tenho quase certeza que sim. Vamos fazer a leitura? Então vamos lá, acompanha a professora. Meu gato, um safado de bigode, pensa que é caçador. Vê se pode? Caçador de afagos. Talvez seja, pelo tanto que boceja. Felinos são belo mistério. Olha que legal. Então aqui também, esse poema também foi escrito por Fábio Bahia. E aqui ele trouxe uma mensagem sobre um gatinho, né? Ele trouxe um poema sobre esse gato. Observando, olhando, nós já percebemos que ele ia, né? Que aqui no poema ele iria trabalhar e falar sobre o gato. Porque aqui ele faz o contorno do gato escrevendo o seu poema, olha aqui.
Ele faz o contorno certinho ali do gato, as orelhinhas. Então aqui nós já percebemos que ele vai falar sobre o gato. Agora aqui, crianças, prestem atenção. Nesse poema, ele não tem um título. Não tem. Vamos dar um título para esse poema? Então vamos lá. Eu quero que vocês falem comigo. Vamos fazer a leitura novamente para a gente perceber, né, sobre o que nós vamos, qual é o título, qual título nós podemos dar para esse poema. Vamos ver. Meu gato, um safado de bigode. Pensa que é caçador, vê se pode. Caçador de afagos, talvez seja. Pelo tanto que boceja, felinos são, belo mistério. Acho que nós podemos escrever um título assim. Será que nós podemos escrever o gato caçador? Eu acho que seria interessante. O que vocês acham aí de casa? Eu acho que é legal, né? Então vamos colocar esse título? Então vamos lá. O gato caçador. É o título do nosso poema aqui, ó. O gato caçador. O título, ele é muito importante para a gente escrever um texto. Deixa eu arrumar aqui, gente. Gato caçador. Para a gente escrever um texto, para escrever um poema. Então, o título, ele é importante. Nos poemas anteriores, vocês viram que tinha título. Então, nesse não tinha. Aí, nós colocamos um título. É muito importante ter um título. Vamos pensar sobre o poema do gato. O gato caçador. Vamos pensar sobre esse poema? O que o gato pensa que é? O que o gato pensa que ele é ali lá no poema que eu li para vocês? O que ele pensa? Ele pensa que ele é o quê? Um caça? Isso, muito bem. Ele pensa que ele é um caçador. O gato pensa que é um caçador. Será que ele realmente é? Eu acho que ele é muito preguiçoso, né? Então vamos lá. O que o gato caça? O que ele caça? Afagos. O gato caça afagos. O que é afagos, gente? É uma expressão, né, de carinho, de acolhimento. Então é isso que o gato caça. Ele gosta de carinho, ele gosta de aconchego, de acolhimento. É isso que ele gosta. Olha para vocês verem. Segundo o autor, o que são os felinos? O que são os felinos? Segundo o autor, lá naquele poema. Os felinos são um mistério. Isso mesmo. Atenção. Ouvido seletivo. Prestem atenção. Esse é o título desse poema. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção no poema. E eu quero ver se vocês vão descobrir qual imagem que eu vou estar me referindo ao ler esse poema. Eu tenho certeza que vocês vão perceber. Prestem atenção. Ouvido seletivo. Irritado pelo que ouço, a contragosto, percebi que, na verdade, sou feliz porque, musicalmente falando, acredito que não evoluo mais. Esse poema também foi escrito pelo Fábio Bahia. O que vocês acham? Qual imagem vocês acham que o Fábio usou para escrever esse poema? Hein? Aqui, nesse poema, já fala para nós, o próprio título dele já diz. Olha aqui, ouvido seletivo. Qual imagem será que ele usou para escrever? Será? Vamos ver? Olha aqui, ele usou a imagem de uma orelha para escrever aquele poema que eu li para vocês. Ouvido seletivo. Olha que legal, gente. Irritado pelo que ouço e a contragosto, percebi que, na verdade, sou feliz.
porque, musicalmente falando, acredito que não evoluo mais. Então aqui, vocês podem perceber que o Fábio Bahia, ele já quis dizer que ele iria colocar ali, ó, a imagem de um ouvido. Se eu voltar aqui e fazer a leitura, eu já tenho certeza que ele vai colocar a imagem de uma orelha para falar sobre isso aqui. Porque tem tudo a ver, né? Aqui nesse poema tem tudo a ver. Aqui ele fala, irritado pelo que ouço. Então nós podemos perceber que ele já vai, o próprio título aqui já nos diz que ele realmente vai colocar a imagem de uma orelha que tem tudo a ver com o poema. Vamos criar? Agora eu quero só ver. Nós vamos criar um poema usando esta imagem. Que imagem é essa? É a imagem de uma flor, isso. E eu vou escrever, né? Nós vamos escrever um poema, uma frase bem bonita para criar aqui o nosso poema visual. Então aqui, ó, vou fazer a grama e vou subir aqui para fazer o caule da nossa flor. Vou completar a nossa flor, certo? Então vamos lá. O que eu vou escrever? Será que tem tudo a ver o que eu vou escrever com essa imagem? Sabe o que eu pensei? Eu pensei em escrever: quando as palavras fogem, as flores falam. Tem tudo a ver, não tem? Então vamos me acompanhar aí? Então vamos escrever, ó. Quando as palavras fogem, vamos lá. Vou começar a escrever aqui embaixo. Vou pegar, deixa eu ver aqui. Já estou com o verde escuro. Vou ficar com o verde e vou começar a escrever, ó. Quando certo? Aqui vai ser minha grama, tá? Quando as palavras fogem, agora eu vou subir para fazer o quê? O caule da nossa flor. Quando as palavras fogem, as flores falam. Vou mudar aqui para completar essa parte. Opa, deixa eu arrumar aqui. Peraí, crianças, deixa eu apagar. Só pra gente fazer direitinho aqui essa parte. Ó, vamos lá de novo. Quando as palavras fogem, as flores o que as flores fazem? Elas falam. Olha que lindo que ficou. Então vamos lá. Quando as palavras fogem, as flores falam. Que lindo! Eu posso completar, né? Seguindo aqui a minha grama. O que mais eu posso fazer? Ó, vou seguir a minha grama aqui embaixo. Eu posso pegar o pincel azul e fazer o quê? Uma nuvem linda aqui em cima. Então eu posso deixar o meu poema lindo, certo? Então vamos lá para o próximo agora. Agora eu tenho mais um poema visual aqui. Esse poema visual, vocês vão escrever. Aqui nós vamos fazer as ondas. Nós temos um barco, né? Nós temos um barquinho aqui, então nós vamos fazer as ondas do mar, certo? E o que nós vamos escrever? Prestem atenção. A vida é o mar. E a poesia é o barco que o poeta inventa para navegar
O mar, o mar. Isso que nós vamos escrever. Então vamos lá. A vida é o mar. Nós vamos escrever. Deixa eu pegar aqui o pincel azul. Já estou com ele. Ó. A vida é o mar. Certo? A vida é o mar. E a poesia? Vou mudar aqui. E a poesia é o barco. Certinho? Agora, nós vamos voltar lá no início, certo? Que o poeta inventa. Deixa eu apagar esse Q, a letra E. Ó, que o poeta inventa que o poeta inventa, certo? Vírgula, o mar. O mar. E agora nós vamos escrever lá embaixo, repetindo novamente. O mar. Olha que lindo que ficou esse poema. Não ficou? Vamos fazer a leitura dele? Então vamos lá. A vida é o mar e a poesia é o barco que o poeta inventa. O mar, o mar. Então agora, vocês viram aqui que com uma imagem nós escrevemos, nós tivemos aqui duas imagens, né? E escrevemos 2 poemas. Olha que legal, nós fizemos 2 poemas visuais, isso mesmo. Obrigada pela companhia de vocês. Vocês realmente são nota 10. Obrigada pela presença aqui, junto com a professora. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau!